Eduardo Lago, dermatologista. Naira Lima, dermatologista. Esse mês a gente aproveita, em nome da sociedade de Hanseníase, Sociedade de Dermatologia também, em querer explicar um pouquinho a importância da Hanseníase, uma doença que vem sendo negligenciada há bastante tempo, e buscamos falar para estimular o diagnóstico cada vez mais precoce e que consiga se avançar para acabar o preconceito. Então, a Hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen. Ela acontece por contato com tempo mais prolongado, então passa por pacientes que têm uma forma multibacilar, que tenham um contato mais prolongado com aquele doente. Então, todo mundo que é contactante, é importante que seja examinado, né? Então, uma doença infecciosa que é crônica, né? A evolução é lenta da doença. Exato, é importante lembrar isso, né? Pode aparecer num intervalo ali de 6 meses a 5 anos. E está aí entre as doenças tropicais negligenciadas, né? Uma doença que já era para ter acabado há muito tempo no Brasil e no mundo, mas por questões diversas continua ainda presente. A gente vê que é muito comum em países populosos, né? Então a gente só perde para a Índia, infelizmente. E o Maranhão também aí está ocupando o ranking aí dos que tem mais incidência. O Maranhão vem aí em segundo lugar. Os dados estatísticos que a gente tem de 2023, o Brasil com um pouco mais de 19 mil casos, o Maranhão com mais de 10% disso, um pouco mais de 2 mil casos, perdendo aí só para o Mato Grosso, né? Então a gente tem aqui no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, os estados aí com maior incidência da doença. Então nós temos a missão, né, de educar a população e os colegas médicos para que saibam reconhecer, para que a gente possa tratar de forma precoce. Sim, é um assunto muito importante na medicina, na dermatologia. A Organização Mundial de Saúde coloca isso como problema de saúde pública, e a gente tem que lançar mão de todos os esforços para que a gente consiga acabar com essa doença, cuja meta de seu fim já era no ano 2000, né? E ainda hoje a gente continua lutando com ela. E por que é tão difícil, doutora Naira, a gente conseguir erradicar, terminar com essa doença? Uma das principais coisas é o desconhecimento, né? A população acaba não sabendo o que você deve ter atenção para procurar ajuda médica. Segundo, o preconceito. Ninguém quer ter hanseníase, ninguém quer saber da possibilidade de ser hanseníase. Então é importante que a gente esclareça o quadro clínico da hanseníase, né? Pode ser uma mancha vermelha, uma manchinha mais clara, uma área que está com a sudorese ali alterada, ou que perdeu pelo, um espessamento de nervo. Então, tudo isso são sinais de alerta para que você busque ajuda médica, busque ajuda de um dermatologista, para que seja feito o diagnóstico de forma precoce. E esse preconceito vem de muito tempo, né? A gente vê isso aí na Bíblia, né? A gente vê esses relatos da doença desde a Bíblia, falando realmente dos leprosos. E dos leprosários que existiam antigamente para isolar todo mundo. Isso é um outro mito que tem que ser desfeito, né? Porque esse paciente, você não vai se contaminar por tocar nele, que era o que se pensava antigamente. Então, essa contaminação vai ser aquele contato prolongado. Então, são pessoas que convivem juntos com aquela pessoa da forma bacilífera. E contato com saliva, é uma infecção que é por contato de saliva e respiratório, né? Então, contato não, a gente tem que desfazer esse mito também. E isso vem muito de que antigamente não tinha um tratamento, né? Então, você realmente identificava aquelas pessoas já e na sequela, né? Já com as sequelas, exatamente, que eram muito terríveis, pessoas perdendo as extremidades, os dedos, as mãos, né? E cheio de úlceras, de feridas no corpo, de chagas. Já para evitar esse tipo de preconceito, foi em 1995, né, que foi impedido que se usasse o nome lepra, quando a gente está aqui falando no ambiente médico, né? Não pode mais usar esse termo. O Brasil tomou esse caminho, aí uma decisão assim Excelente decisão. Com o objetivo de tentar mesmo diminuir essa discriminação. E antigamente era essa conduta, né? Você tinha lá aqueles ambientes, né, onde você jogava o paciente segregados da família, né? Eram separados para
morrer ali, ficarem separados ali. Ali tinham aqueles leprosários, né? Jogavam ali no hospital. E hoje não. Hoje a gente tem tratamento, né? Hoje é acessível, né? Pelo SUS. Acessível. Hoje todo mundo... E quanto mais cedo fizer esse tratamento, melhor, né? Importantíssimo reforçar isso, né? Então, se você tem dúvida, suspeita, uma manchinha nova, uma área que está alterada, dormência nas extremidades, nas mãos, nos pés, vale a pena investigar, né? Investigar, porque quando já chega o paciente com muito tempo de doença, aí começa a ter aquelas alterações funcionais, perda de movimento, né? Perda de sensibilidade, perda motora, né? Porque ele é um bacilo que tem predileção por nervos, por isso que dá tanta alteração de pele, de sensibilidade, de motricidade fina, então que isso fique de alerta, né? Mas até isso hoje já tem alguns tratamentos para minimizar, né? Tudo isso, então, tratamentos aqui no Maranhão, a gente tem aqui como centro de referência o Aquiles Lisboa, tem uma boa equipe de neurologia ali trabalhando. Com essa parte de descompressão. Então, a nossa meta é tratar quanto antes. A melhor forma de prevenção é identificou o caso, você vai examinar todos os contactantes da família. Vamos avaliar quem tem a vacina BCG, quem não tem tem que fazer, que ajuda também a minimizar a apresentação clínica de quem tem contato com o bacilo, né? E tratar. Depois que é feita a primeira dose, né, do tratamento, aquele paciente bacilífero já passa a não ser mais bacilífero. Então, ele já não contamina mais ninguém. Então, ele não precisa parar de fazer as atividades dele diárias. Outra coisa que chama bastante atenção ainda aqui no Maranhão, no Brasil, é a grande quantidade de crianças, né? Pessoas com menos de 15 anos apresentando essa doença. Então, aqui no meio médico a gente fala que se você encontra uma criança que está com hanseníase, ele vive num cluster, num centro, num aglomerado de hanseníase. Então, você tem que realmente buscar aquele caso índice, que não é a criança, com certeza. E mostra que realmente é dentro daquele, provavelmente aquele familiar, adulto, né? Ele está muito tempo ali com a doença e não chegou a buscar o tratamento. Então, está ali disseminando, né? Exatamente, nem sabe que tem. E outra característica que a gente vê da doença é que ela se dissemina, como a doutora Nária falou, em países populosos, mais pobres, onde você tem moradias com muitas pessoas, né, em determinado cômodo, isso acaba facilitando muito o contágio, né? Então, mais aí um reforço para a nossa missão de educar a população. Um tratamento que está disponível, que é gratuito e que hoje está mais fácil até para o corpo clínico, porque não é só o dermatologista que encontra isso, o médico de família encontra talvez tanto quanto mais que a gente, né? Então, é um tratamento que agora é unificado, é um grupo de medicações só, tanto para os paucibacilares, são os que têm poucas lesões, a grosso modo explicando, são os que têm poucas lesões e que não disseminam o bacilo, quanto os multibacilares, são os que têm muitas lesões e disseminam o bacilo. O tratamento é igual, mudando apenas a duração, né? O paucibacilar vai fazer 6 meses de tratamento e o multi vai fazer 1 ano de tratamento com os mesmos remédios distribuídos pelo SUS. A gente passou aí por uma epidemia de Covid, né? Isso teve algum impacto nesses diagnósticos de hanseníase? Atrapalhou bastante, todo mundo recluso, ninguém queria sair para buscar ajuda para mais nada, né? Todo mundo com medo, então acaba que a gente nota que deu uma atrasada aí nos diagnósticos mais precoces e no tratamento mesmo. A gente viu que durante aqueles primeiros anos de Covid houve uma diminuição grande, né, nos dados estatísticos da incidência no Brasil dessa hanseníase, o que mostra, na verdade, que não diminuiu os casos, mas que eles não estavam buscando ajuda, né? Não estavam buscando e não estavam, às vezes, tendo acesso, né, pela dificuldade de mobilidade, todo mundo tinha que ficar em casa em determinado período, os profissionais de saúde que adoeceram muito, né, e até eu acho que os esforços do governo, né, voltados para o Covid. Estava em outro foco. Né? Então, a gente vê hoje que, né, passado isso, voltou a crescer no Brasil, apesar do Maranhão ter reduzido um pouquinho desse último ano, mas que no Brasil voltou a crescer o número de diagnósticos de hanseníase, provavelmente aí que foram represados durante o período da... Nós estamos pegando agora, né? Nós estamos pegando agora. Então, acredito que a gente precisa fazer agora um esforço ainda maior, né? Porque parece que demos alguns passos atrás para poder compensar isso. Esse tempo aí, aparentemente,
perdido, né? E o que a gente poderia fazer, doutora Nária, para poder avançar nesse diagnóstico, né? Para a gente identificar mais esses pacientes? Coisa importante, né? Educação médica continuada, para os colegas médicos saberem identificar, ou pelo menos suspeitar, para encaminhar, para que seja averiguado isso, né? Em geral, esse diagnóstico é feito de forma clínica, basta que você tenha as lesões suspeitas, alteração de sensibilidade, às vezes alteração dolorosa mesmo. Tem dúvida, vai fazer a baciloscopia, que é um exame que você colhe uma serosidade, que é a linfa, dos lóbulos auriculares, das lesões, dos cotovelos, para buscar o bacilo ali, e também biópsia, né? Para tentar fechar, deixar aquele caso ali bem redondinho e você seguir investigando os contactantes, familiares, para que você faça esse diagnóstico precoce. Essa é a tecla que a gente tem que bater, o diagnóstico precoce e o tratamento. Né? E outra situação são aqueles pacientes que abandonam o tratamento, porque não é um tratamento tão rápido, né? São 6 meses, 1 ano, às vezes um pouco mais, e acaba que às vezes o paciente, ao melhorar, porque às vezes começa o tratamento e algumas lesões já vão regredindo, ele já acaba... Já sente ótimo e larga, né? Já sente ótimo e larga, né? Ou por conta de alguns efeitos colaterais, a pele mais ressecada, um pouco mais... Os quadros reacionais que podem aparecer, né? Geralmente aparece depois do início do tratamento, raramente quando termina, mas às vezes abrem o quadro de hanseníase com um quadro reacional. E também dá uma desanimada no paciente. Né? Dá uma desanimada, porque é exatamente isso. Alguns abandonam ou vê que estão melhorando e acham que já são bons. Outros, porque no início do tratamento tem uma aparente piora, que começa a ter algumas reações por essa liberação do bacilo e ele acha que está, então, de fato piorando, que não tem por que continuar o tratamento. E isso acaba que gera resistência, né? Fator confundidor, né? Tá achando que o tratamento está piorando, que antes daquele era melhor, mas não é. É uma resposta imunológica, né? Isso é geneticamente pré-determinado e existe também o tratamento para essas reações, também fornecido via SUS. E isso é muito importante no início do tratamento, né? Uma conversa do médico explicando todos esses pontos, né? Que o paciente às vezes nem sabe da possibilidade de existência disso, então ele tem que estar ciente. E frisar bastante da importância e não abandonar o tratamento, porque se ao abandonar são antibióticos, você acaba facilitando que aquele bacilo se torne mais resistente, né? E essa pessoa passando a disseminar bacilos mais resistentes, mais difíceis de tratar. Então, eu acho que é uma das coisas aí que precisa ser bastante fortalecido aproveitar esse mês de janeiro, né, pra gente... Dos pontos que fez com que unificassem as medicações, né, que passasse a ser igual para todos. Essa questão de resistência, de facilitar a adesão, facilitar a prescrição. De modo geral, acredito que o Brasil tem avançado nesse combate com a hanseníase, né? Apesar do atraso durante o período do Covid, mas nós não na velocidade que gostaríamos, mas estamos dando sempre um passo adiante nessa busca de erradicar essa doença e que nós estamos aí na liderança, aí perdendo só para a Índia, né? Exatamente, é uma doença estigmatizante, mas vamos assim, um passinho por vez, né? Vamos conseguir, melhorando cada dia mais. A hanseníase é uma doença tropical, negligenciada, que ainda é muito frequente no Brasil e no mundo, e que o contágio acontece normalmente por via respiratória, um contato íntimo e prolongado, e ao adquirir esse bacilo, as primeiras lesões que o paciente vai apresentar, quais seriam, doutora Nária? Geralmente são lesões na pele, né? Aí entramos nós, dermatologistas. São manchinhas que podem ser avermelhadas, podem ser semelhantes a placas, que lembram urticária, ou um pouquinho mais claras. Ela pode ter alteração de nervo mesmo, sensitiva, né? Ou dormências. A defesa de cada pessoa, a imunidade, isso vai ter alguma importância ao adquirir esse bacilo? A gente fala que ele é um bacilo que pode demorar um pouquinho aí para depois que você tem o contato manifestar a clínica, né? Então, isso varia de 6 meses a 5 anos. E isso vai depender muito dessa sua resposta, se você vai desenvolver o polo de doença que a gente chama de pálse bacilar ou o polo de doença que a gente chama de multibacilar. Lembrando que entre eles existem vários espectros de apresentações clínicas, né? Isso vai ser determinado geneticamente. E a vacina? Não existe uma vacina para hanseníase, mas existe uma outra vacina que ajuda a pessoa... Infelizmente, a gente não tem contra a hanseníase, né? Mas quem é vacinado com a BCG, que está no calendário aí vacinal do SUS, tem uma proteção maior
quando tem o contato com o bacilo, né, para não desenvolver doença ou desenvolver formas menos graves da doença. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse janeiro roxo, né? Que a gente aproveita, e é bom que a gente tenha a oportunidade junto à mídia e estar falando, esclarecendo um pouquinho sobre essa doença. Então, assim, pacientes, pessoas que têm suspeitas clínicas, manchinhas, alteração de sudorese, diminuição dos pelos, sobrancelha está mais ralinha, está com o rostinho mais infiltrados, a orelha está mais gordinha, né? Tá mais infiltrada. Vamos buscar ajuda. Vá no seu generalista, vá no seu dermatologista, no seu médico de família, porque você tem como saber, tanto clinicamente, né, o médico vai ter esse know-how de ver ali, ter a suspeição da hanseníase, ou lançar mão de de uma investigação maior, de mais exames, fazer a baciloscopia, fazer uma eletroneuromiografia, dependendo se tem um acometimento neurológico mais pronunciado, fazer a biópsia, que é o que a gente acaba fazendo muito também na dermatologia, e tudo isso junto vai corroborar para fechar o diagnóstico e que você inicie o tratamento de forma precoce, para que você não tenha sequelas. As sequelas da hanseníase não tratada, que era o que a gente via de forma muito mais intensa antes, né? Antes de haver esse tratamento de forma gratuita, disponível em todo o Brasil e no mundo de forma geral, são atrofias. Então, aquele nervo que está acometido vai atrofiar, você vê aquela mãozinha em garra, que não tem mais aquela mobilidade, aquele pé caído, uma marcha alterada, paciente que refere muita dor, são as neurites, né? Hoje a gente vê mais isso em pacientes não tratados ou em pacientes que estão em reação, né? Que podem ter neurites, mas que são abordadas ali, isso já é relativamente tranquilo de se manejar, então esse paciente consegue viver bem fazendo seu tratamento com qualidade de vida, né? Que é o mais importante. E a sensibilidade, a alteração da sensibilidade é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente fica bastante atento. Se chega um paciente com uma mancha esbranquiçada e você vai testar a sensibilidade, o paciente já não sente o toque, né? Você já consegue dar o diagnóstico da hanseníase, não precisa nem fazer outros exames. Não precisa nem avançar nos outros exames, né? Então... É muito comum que a gente veja nos pacientes que têm um acometimento já um pouquinho maior, né? Se queimam, não percebem, se furam e não percebem. Então, é uma coisa com potencial de gravidade mesmo para ele, né? Vai se machucar e não vai perceber. E outra coisa que a gente observa muito é o paciente ao receber esse diagnóstico de hanseníase, né? Como eles se comportam. Então, já peguei pacientes que a reação dele é pior do que se dissesse que ele estava com câncer terminal, né? É verdade, então, ele do estigma, né? Por conta desse estigma. Então, acaba que ao saber, ele fica ali constrangido. Como é que eu vou dizer isso em casa, né? E mesmo em casa... Então, te rebate assim, não, mas eu sinto as coisas, eu não sou dormente. Já tive pacientes assim, né? Que apareceram com uma lesão que não era exatamente clássica, e aí investigamos, fechou, ele disse que não concordava, porque não era aquilo, porque ele não tinha dormência. Então, as pessoas ficam muito amarradas nisso, né? Na dormência. E o espectro de apresentação clínica é muito grande, então é uma situação complicada na hora do diagnóstico. E acomete, às vezes, a família toda, né? A família toda, ao saber, às vezes fica com vergonha, né? O que não deveria acontecer, porque ao tratar, né, essa pessoa deixa de estar transmitindo a doença. Isso nas consultas, né? Exato. Pergunta. Aí depois da segunda, da terceira, ele, também já teve hanseníase, já tratou lá no ano tal. É complicado, né, ainda. E é uma doença que tira, né, a pessoa ali por conta disso do convívio social. Às vezes, quando chega esse caso, e que a gente ainda tem muito aqui no Maranhão avançado, com essas sequelas, com perda de função, tira do trabalho, isso tem um impacto financeiro nas famílias, né? É uma pessoa que acaba se isolando mesmo de todo mundo, né, da família, do trabalho, de tudo. Lembrando que não precisa. Quando começa o tratamento, fez primeira dose, já não está mais transmitindo. Então, pode trabalhar, pode ter o convívio, só tem que tratar e examinar todo mundo que é contactante, né? Que é uma coisa importante. Não adianta tratar só aquele ali e deixar o resto da casa doente. Tem que tratar também.
Então é uma doença que tem tratamento, que precisa de um diagnóstico cada vez mais precoce para a gente poder acabar com essa rede de transmissão, a gente interromper essa transmissão e assim conseguir, por fim, erradicar a doença. Precisamos trabalhar cada vez mais, né, para acabar com esse preconceito. Hoje as pessoas não podem ser afastadas do convívio, pelo contrário, precisam ser cada vez mais cuidadas, aceitas, para passar por essas etapas, né? E, doutora Nário, o que mais que você, para a gente encerrar, o que mais que você tem para falar sobre este assunto? A sua pele fala muito sobre você, né? Sempre. Eu, como dermatologista, levanto sempre essa bandeira. Então, atenção, alterações, coisas que você não tinha, manchinhas que você não tinha, perda de pelo. Pode ser hanseníase, né? Nosso estado, infelizmente, ainda tem bastante, uma incidência muito alta. Então, procurar ajuda médica, tratar precocemente, vida que segue. Estamos aqui encerrando, agradeço a participação, tá? Agradeço ao CRM a oportunidade. Estamos falando de um tema tão relevante para a medicina, para a dermatologia e para a sociedade de hanseníase.